lembrei, né? Falei, eu vou, qualquer dia eu vou filmar, vou gravar um vídeo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui, né, sobre alguns assuntos, né? Um deles aqui é que eu fiz algumas mudanças aqui na minha oficina, pessoal, que antes estava um pouquinho mais desorganizada, né? Vocês podem aí ir a alguns vídeos passados aí, vocês vão ver que as coisas estavam um pouco mais desorganizadas aqui nessa região, né? Eu tentei organizar um pouquinho mais, coloquei umas prateleiras ali para cima, né? E aí fiz aquilo que eles chamam de 5S, né? Que usa muito em empresas, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E para organizar e otimizar aqui os nossos trabalhos, né? Outra coisa que a gente vai falar também no vídeo passado aí, não sei se vocês lembram, nós fizemos aí uma plana japonesa, né? E na construção dessa plana eu fiz também ali a lâmina, né, da plana, né? E ali enquanto eu estava ali na minha lixadeira de cinta, né, fazendo ali o fio da lâmina, eu comentei assim, lembrei, né, falei, eu vou, qualquer dia eu vou filmar, vou gravar um vídeo, na verdade, né, falando sobre um pouco aí de afiação aí, né, de ferramentas, né, de facas, né, e acho que a gente pode comentar um pouquinho hoje aqui nesse vídeo também. E pessoal, eu peço a vocês também para ficar aí, né, até o final do vídeo, que no final do vídeo, pessoal, eu vou consertar aqui, tem um objeto meu aqui que eu tenho muito apreço por ele, mas infelizmente ele quebrou, mas vai ter conserto, né, e aí vocês vão acompanhar também, coisa rápida, o conserto aí desse meu objeto aí que quebrou, né, aí se puderem ficar até o vídeo. E por fim, pessoal, sem tomar muito o tempo de vocês, né, queria pedir também, por favor, né, se não for pedir muito, vamos dizer assim, mas pedir para vocês, pessoal, se inscrevam, por favor, no nosso canal, né? A gente tem muito prazer aqui, né, de fazer esse conteúdo para vocês, nem sempre é fácil, às vezes, né, produzir esse conteúdo, às vezes leva um pouquinho mais de tempo, né, a gente às vezes tem que elaborar as coisas, mas eu gosto, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, né, mas o que a gente sente, assim, que as coisas estão dando certo, né, e que aquilo que a gente está fazendo aqui está sendo valorizado aí, desse lado aí, ou está fazendo algum sentido para vocês, é quando a gente vê realmente as pessoas se inscrevendo, né, participando, né, e aí a gente pede, por favor, pessoal, se vocês puderem fazer isso, para a gente é de grande valia, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, então? Vamos para o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Então, como a gente tinha combinado, eu vou falar para vocês então sobre algumas mudanças que eu fiz aqui na minha oficina e sobre a afiação também de ferramentas, né? Então, aqui a minha oficina, pessoal, se vocês olharem alguns vídeos aí para trás, ela estava um pouquinho desorganizada e tudo, né? E tinha até uns cantos ali que eu tinha muito entulho, vamos colocar assim. E aí eu precisei, chegou num ponto que eu precisei organizar, né? Porque às vezes eu ia entrar aqui na oficina, às vezes eu tinha até que sair pulando as coisas aqui, né? Para poder passar, para chegar onde eu queria. Isso aí, às vezes acontece, né? Porque igual o propósito aqui, né, do nosso canal, desde o princípio, que a gente vem conversando sobre isso, adquirir materiais aí de baixo custo e tudo, né, para a gente poder fazer aqui os nossos projetos. E às vezes a gente vai muito ali no ferro velho, né, quem já foi no ferro velho, quem gosta disso, né, vai entender o que eu estou falando, porque quando a gente chega ali no ferro velho, pessoal, parece que a gente está chegando realmente ali no supermercado, né, porque a gente olha assim, cada coisa que a gente vê ali, a gente fala, nossa, eu tenho uma ideia para isso, tenho uma ideia para aquilo. Se deixar, a gente está chegando com um caminhão de coisa aqui em casa e acho que para quem é casado, né, acho que a esposa não iria gostar nada disso. Então, quando a gente vai muito assim adquirir esses materiais, alguns a gente realmente utiliza e realmente faz aquele projeto ali que era o objetivo de fazer. Outros materiais a gente acaba deixando ali, falar, não, daqui a pouco, outro momento, eu vou usar aquilo ali, né? E aí vai acumulando muita coisa realmente. E eu falei assim, não, vou ter que dar um basta nisso, né? Vou ter que organizar aqui melhor. E aí tem muita gente que não gosta do que eu vou falar aqui, mas, pessoal, é difícil mesmo. Às vezes a gente tem que jogar algumas coisas fora. Às vezes a gente cria um sentimento por algumas coisas, ou não sei, às vezes fica com aquele pensamento, um dia eu vou precisar usar isso aqui, então não vou jogar fora, vou deixar guardado ali.
mas às vezes isso aí, às vezes acaba acumulando muito, né, muito lixo, vamos colocar assim, em casa, que você nunca vai usar realmente, de fato, né, e se um dia você precisar utilizar, é fácil, às vezes, você adquirir aquilo, né, não precisa ficar guardado ali, armazenado ali, né. Estou falando algumas coisas, tá, pessoal? Não precisa já ir jogando tudo fora também, mas, né, a gente ter esse, né, esse equilíbrio, esse senso. Aí um método aí que eu acabei vendo, até lá no meu trabalho foi utilizado isso, eu também já conhecia esse método, que é aquele 5S, né, que é usado muito em empresas e tudo, né, que é um método de organização de ambiente e tudo, né, para evitar desperdícios, né, para deixar o ambiente de trabalho organizado, que nada mais é do que, são 5 letras, S, cada letra representa uma palavra que representa um conceito, né? Eu vou ver se eu lembro aqui, tá, pessoal, de todo, né? O primeiro seria, como é que é? Seiri, né? Seiri, que seria utilização, né? Então, você chega no seu ambiente, você olha o que você realmente utiliza, né, e deixa separado, e o que você não utiliza e que não vai te servir, né, que aí você vai ter que tirar ali, né, do ambiente, né, ou guardar em outro lugar, ou realmente descartar, né, então seria Seiri. O outro seria Seiton, que seria o senso, né, de organização, né, então a partir do momento que você separou o que você utiliza, né, aí você vai organizar o que você utiliza, às vezes até, né, por frequência de utilização. Por exemplo, eu utilizo, toda hora eu preciso desse hormônio. Então, eu não vou colocar ele lá em cima da prateleira, né? Eu vou colocar ele aqui no local que toda hora eu vou utilizar. Porém, no entanto, essa chave aqui eu utilizo uma vez ou outra, então ela não precisa ficar aqui, né? Às vezes dá para colocar ela aqui, que eu sei que ela está aqui. Então, isso seria, né? Não precisa ser tão assim, mas seria uma organização, vamos colocar assim, cada um tem a sua, né? Uma que eu citei seria essa. Então, Seiri, Seiton, o outro Seizu, que seria limpeza, né? A partir do momento que você tirou o que você não utiliza, pegou o que você utiliza e organizou, e aí você mantém ali o ambiente limpo, né? Eu terminei meu trabalho, eu sei onde que eu vou colocar cada coisa, ficou sujo ali, eu limpo, a hora que eu saio do meu ambiente, tá limpo, quando eu volto para trabalhar de novo, eu encontro um ambiente limpo. Então, isso ajuda muito, pessoal, né? O senso de limpeza. O outro seria, então, Seiketsu, é isso? Seiketsu, é isso mesmo, que seria o senso de padronização. A partir do momento que você limpou o ambiente, organizou, limpou não, desculpa, separou o que você utiliza, organizou, deixou o ambiente limpo, você vai criar esse padrão. Esse vai ser o seu padrão ali do seu ambiente de trabalho, né? Você criou as suas normas, vamos colocar assim, do seu ambiente de trabalho, tá? E aí, a partir daquele momento ali, e aí, por último, entra o Shitsuke, acho que é isso, viu, pessoal? Eu vi isso, acho que tem uns 3 dias aí para trás que eu li esses 3. Eu já sabia esses nomes, mas a memória falha. Acho que é Shitsuke, alguma coisa assim, é o último S aí, né? Que seria a autodisciplina. Então, você separou o que utiliza, organizou, deixou o ambiente limpo, você criou aquele padrão, aí você vai ter aquela disciplina de todo dia, manter o padrão, manter tudo limpo, e aí os primeiros momentos talvez não seja tão assim medular, né? Não seja tão assim automático, né? Mas a partir de determinado momento, o seu ambiente de trabalho ali, você conseguindo manter isso aí, isso sendo um costume seu, vai te ajudar bastante, né? E aí a gente falou sobre isso, vou mostrar para vocês aqui, inclusive eu estava falando, essas prateleiras aqui, pessoal, eu não tinha antes, né? Aí agora eu passei né, eu consegui, isso aqui é tudo material reciclado, tá? Isso aqui eu não comprei, não. Isso aí foi a pessoa que descartou e eu peguei. Acho que isso aqui era de um berço, tá, pessoal? Essa madeirinha aqui. O pessoal descarta muito essas coisas, falei, vou utilizar. Isso aqui que eu comprei, né, que são as mãos francesas, né? Fiz a furação, coloquei mão francesa, né? E aí coloquei ali essas latinhas ali que ficava muito aqui, aqui também, ó, isso aqui tudo que eu comprei ferro velho, tá? Que são expositores aí, né? Acho que é de supermercado, tem até coisa de chocolate aqui, ó. E eles ajudam bastante, porque eles têm uns nichos aqui, ó, dá para pôr muita coisa, dá para deixar também organizado, tá?
E aí, ainda não está tão organizado, precisa organizar mais, tá bom? Algumas coisas eu coloquei também, né, na parede, que já estava, né? Consegui esse cesto aqui também, que era um cesto, é um cesto de metal, que consegui fixar ele ali, dá para colocar umas ferramentas também, tudo, né? E aí, eu achei melhor dessa forma, pessoal. Até entrar no ambiente, olhar assim, fica mais organizado. Tem umas ferramentas minhas aí, eu tô até olhando ali, que vão chegar aí, pessoal, para a nossa oficina aqui, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês também umas ferramentas novas aí de trabalho, né, que vai ajudar bastante a gente aqui. Bom, outra coisa que a gente ia falar também, além dessa questão aí da organização, da oficina, é a afiação, né, que é o nosso outro objetivo aqui. O que eu separei aqui pra gente? Separei 2 formões, tá? Pra gente poder afiar, tá? O formão tem que estar sempre afiado. Separei também uma plaina aqui, que é uma plaina convencional aí, né? Para madeira. Um canivetinho antigo meu também, que a gente vai afiar. Uma broca, tá? Que tem muita gente que gosta aí quer saber, né? Como que afia a broca. E essa aqui vai ser legal, que é uma broca minha, pessoal, que quebrou. Tá? Não me pergunte como que eu quebrei essa broca. Bom, quebrou. E essa broca minha aqui, ela quebrou, né? Tá dando para ver aí? E aí a gente vai afiar aqui, pessoal, essa parte aqui que tá quebrada, até para vocês verem aí, né? Se colocar lá para rodar, não tem afiação nenhuma, né? Não vai furar, por exemplo, o metal, mas aí a gente vai dar afiação nessa parte da broca aqui, que seria uma afiação parecida com essa aqui, chegar nesse ponto aqui, nessa parte que está quebrada, tá bom? Comentar um pouquinho também sobre os objetos de afiação, sobre as pedras também, tá? De afiação. Separei aqui, até deixei molhado, são pedras aqui para a gente afiar molhados aqui, é melhor, tá bom? E a gente vai preparar aqui o local. Tem uma tabuazinha aqui, que é a tábua que está até suja aqui de afiação aqui, que eu deixo aqui para ajudar a gente, tá? E aí eu fixo ela aqui, deixo fixado aqui com esse grampo aqui, e eu consigo afiar aqui em cima, tá? Bom, vou falar primeiro sobre o formão. Esse formão aqui foi um formão que eu fiz, já mostrei para vocês, tá? Com um pedaço de um cantoneiro e um cabo de vassoura, dei uma têmpera aqui e deixei aqui na angulação aqui de afiação, tá bom? O que é importante aqui? Essa angulação aqui do formão, né, que todo formão tem, que a gente vai afiar, tá? E fazer a afiação dele, que é chegar num fio aqui bem, que corta bem aqui a madeira, tá bom? É importante o metal ser duro realmente, né, porque às vezes algumas madeiras são duras, se você ficar usando muito, né, vai cegar muito rápido, se o metal não for muito duro. Então, pra gente afiar esse formão aqui, lembrando que o formão a gente afia só um lado, tá? Esse lado aqui a gente preserva. É a mesma coisa, eu não tinha mostrado também, mas é a mesma coisa da tesoura, tá bom? Um lado da tesoura tem que ser totalmente plano, a gente não afia um lado da tesoura de forma alguma, senão você vai estragar a tesoura. Já o outro lado é o lado da afiação, mesma coisa o formão, tá? É diferente a faca, tá? A faca se afia os dois lados, né? Você desbasta aqui os dois lados para fazer o fio da faca, né? E a plaina, a lâmina da plaina, eu vou tirar aqui, mas ela é parecida com o formão, né? Na verdade, a plaina é como se fosse um formão fixo aqui, que você vai aplainar ali a madeira, né? Falar um pouquinho também sobre a chaira e sobre o strope, tá? Que na verdade é uma tira de couro, né? Aqui tem 2 tiras de couro pregadas aqui numa madeira, e a chaira também para afiação aí também, tá? Então vamos lá. Primeira afiação aqui do nosso formão, pessoal. E aí é simples, tá? As pedras também, na verdade, as pedras elas têm uma granulação, né? Vou deixar aqui, eu vou mostrando para vocês. Essa aqui, por exemplo, é uma pedra que ela tem uma granulação grossa, ela é bem grosseira aqui. Desse outro lado já é mais fino, não lembro qual que é a granulação dela, não sei se é 200, tá? O número da granulação. Essa aqui é mais grossa, em torno de 150 ou 100, não sei. Essa aqui eu já sei que é 400, tá? Essa pedra aqui é uma granulação 400, então é uma granulação mais fina. Então o objetivo é, se você pegar uma faca, por exemplo, que é totalmente cega, né? Você vai passar primeiro numa granulação para fazer um desbaste melhor, para ela chegar ali no fio da lâmina com uma granulação mais grossa, tá? Porque senão você vai demorar muito para tirar material com essa daqui, que é fina, que é uma granulação fina, né? Então você passa primeiro aqui, chegou ali no nível de afiação que você quer, aí você, no fio da lâmina, você vai deixar ele como se fosse um fio mais polido, né? Por isso que você usa aqui
uma pedra com a granulação mais fina de 400. Eu tenho também, nem sempre eu uso, mas eu tenho uma pedra que tem até a numeração aqui, que eu comprei até por curiosidade, que é uma pedra que tem a granulação 1000, que é essa azul aqui, e 6000, olha para você ver a granulação. Né? Nem sei se é verdade, mas está escrito aqui. E aí é bem fininho aqui, ó, que é quando você quer deixar quase aquele fio de navalha mesmo para fazer baba, tudo, você pode afiar com essa pedra aqui, tá? O importante também, essa questão da afiação com essas granulações, pessoal, tem um vídeo também que eu falo sobre polimento, né, que eu gosto muito dessa questão também do polimento. Eu vou deixar aqui para vocês, tá, o link aí desse vídeo que a gente fez, que acho que foi até o vídeo de um tesourão de jardim que eu fiz, que aí eu falo também das pastas de polimento, né, falo dos rebolos ali que a gente põe no esmeril, que são os rebolos de polimento, de sisal, de jeans, né, de algodão, que aí que a gente consegue dar o polimento igual eu dei um polimento inicial aqui nesse formão aqui, tá? Aí vou deixar o link aí para vocês. Então, primeira coisa aqui seria, então, a gente vai fazer a fiação aqui com uma pedra. Vou falar que é 200, pessoal, não tenho certeza se é não, tá? Mas parece que é em torno aí de 150, 200, né? É importante estar molhado, por isso que eu tirei da água ali. E eu tenho também um borrifadorzinho aqui também, que ele ajuda aqui a borrifar, tá? Na hora de afiar. Coloca aqui, né, na angulação aqui, né, do formão, e aí você vem fazendo pressão e trazendo aqui nesse sentido. Posso afiar nesse sentido aqui? Pode também, mas a gente tem mais o costume de afiar, né, no sentido, né, de jogar para fora aqui o material que está sendo, né, afiado aqui. Então, a gente vem fazendo aqui, passa várias vezes, né? Aí já deu a afiação que eu queria nessa pedra aqui, que eu vou chamar aqui de 200, a 150, 200, tá? Eu posso dar também uma afiação mais fina aqui com essa pedra aqui, que ela é 400, tá? E o mesmo processo, tá, pessoal? Aí já tá bem afiadinho já, tá? Tá bem afiadinho já, tá? E aí, pessoal, a gente pode passar aqui também no stroke, ó. Qual que é a função dele? O fio aqui, né, da lâmina, né, pessoal, ele vai ficando bem fininho, né? E às vezes ele pode entortar para um lado ou para o outro, ou criar arranhaduras assim, ó. Que o objetivo, né, de você passar aqui no couro, né, é você dar o alinhamento correto para o fio. Então você passa no couro, ó, você vai deixando ele alinhado aqui. Vamos colocar mais ou menos assim. Então você passa aqui, ó. Isso dá uma diferença, principalmente quando você quer fazer um corte, por exemplo. Na faca a gente percebe isso com mais facilidade. Quando você quer fazer um corte, por exemplo, com a faca, aí agora a gente sente aqui que está bem mais afiado, tá? Você pode até pegar uma madeirinha aqui de prova, ver se eu tenho uma aqui, e aí ela está bem afiada mesmo, tá? Tá aqui para vocês verem. Viram lá? Ficou bem bacana, ó. Tá bem afiado mesmo. Aí isso facilita muito o seu trabalho quando você vai usar, né, o formão antes de usar. Procurar ali afiar aí dessa forma ajuda bastante com essas pedras aqui, tá? Você vê que não tem segredo nenhum, né? Esse aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Esse aqui ele já tá até um pouquinho mais afiado. Eu vou passar só nessa pedra aqui marrom, né? Que aí vai ser uma relação de 150 Aí já ficou bem afiado já também, tá?
Aqui também, ó. Tá bem bacana esse aqui, quer ver? Bem afiado, pessoal. Não tem segredo antes de usar, então, né? A afiação do formão, acompanhar, né? Essa angulação aqui que já vem do formão já, tá? E não afiar o outro lado, combinado? A plana também é bem parecida, tá? Se a gente tirar aqui a lâmina da plana, tirar ela aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui, então, é a lâmina, né, da nossa plana. Essa aqui já tá bem afiadinha, tá, pessoal? Vou passar aqui só para vocês verem, mas ela já tá cortando bastante. É nesse sentido, né? A mesma coisa, vem passando. E a gente coloca aqui, qual que é o sentido, né, pessoal, de colocá-la? Assim, com a angulação para cima, ou assim, com a angulação para baixo. Aí eu te falo, pessoal, que é com a angulação para baixo. O que seria a angulação para baixo? O formol seria melhor. A lâmina aqui, ela tem essa angulação também parecida com o formol. Se você colocar a lâmina e fixar ela assim, a tendência dela é entrar para a madeira, né? Essa angulação ela faz entrar para a madeira, e isso não vai fazer a plana correta. Então, você coloca ela nesse sentido aqui, ó, que aí ela não entra, ela vai planar aqui a madeira, aqui, nesse sentido. Que seria o sentido aqui realmente da lâmina da plana, né? E aí, eu demorei para saber disso, viu, pessoal? Às vezes eu usava a plana aqui de maneira errada, falava, essa plana não presta, essa plana é antiga, plana não sei o quê, né? Quase joguei fora. Falei, não, depois que eu fui entender o processo aí. E ficava fazendo uns buracos na madeira e não planava nada. Estou. Vamos ver se ela tá cortando então. Tá bacana. Vou chegar aqui para vocês verem. Então aqui, ó. Tá vendo lá? Bem afiada, né? Bacana, então, pessoal. Então, essa aqui foi a afiação, então, né? Da nossa plana aqui, né? De madeira. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui. Meu filhotinho aqui. Ei, Mickey! Cadê ele? Olha lá ele! Correu! Vou mostrar pra vocês aqui. Ei! Vai aparecer, Mickey! Eu tava aqui, ele chegou ali na porta, o pessoal tava com a porta encostada, aí ele fica batendo ali na porta e dando uns latidinhos para eu poder abrir a porta para ele, tadinho. Né, para você entrar, né, meu filho? Para entrar também, gente. Pronto. Bom, então já foram os formões, já foi a plana, agora falta, né? A faca não tem segredo, né, pessoal? A única coisa que eu vou comentar para vocês, né, da afiação da faca é o seguinte, a afiação dela vai aí, né, de 30 muito, mas, por exemplo, de 25, 20 graus, né, as facas aí japonesas, de sushi, né, que precisa cortar aquele corte bem fininho, elas chegam até 15 graus ali, mais ou menos, né, e só para a gente ter ideia também, para comparar, quando as pessoas vão fazer uma lâmina de barbear, esses dias eu estava até pensando em fazer aquela navalha, né, que é aquela lâmina de barbear, aí ela chega ali em torno de 10, 7 graus, né, que é o grau aqui do fio aqui do corte, né, e aí por isso que tem que dar aquele corte bem, né, fininho e tudo, né. Uma faca afiada por 18, 20 graus, né, que é aquela faca que a gente consegue cortar o papel, né? E aí você afia ela até nessa placa, nessa pedra aqui, né, de 400, às vezes pode até passar a 1000, né, 2000, né, a pedra,
para deixar como se fosse, como se fosse um polimento aqui, né, na borda aqui do fio, que aí facilita mais na hora do corte também, né? E aí você deixa bem afiadinho, depois passa aqui. Tanto a chaira, né, quanto o stroop ali, eles têm essa função ali de organizar ali o fio da lâmina, né, para não deixar ele irregular. Então ele deixa bem regular à medida que você vai passando aqui, né, na chaira, né, vai passando aqui no stroop também, né? Já viram aqueles barbeiros antigos afiando ali a navalha, que eles pegam aquele couro e ficam... É justamente isso que eles fazem, né? Bom, outra coisa também que é bacana a gente aprender, né? Tesoura, né? Tesoura que eu falei para vocês, tem uma parte aqui da lâmina que ela é reta, que a gente não pode mexer. A outra parte, então, né, que é a parte que a gente faz a afiação. Tem uma angulação maior, em torno de 30 graus aqui, né? Pode chegar até 40 graus aqui, né? De angulação, mas o importante é estar bem afiada, né? E aí a gente passa aqui também na pedra, tá? Nesse sentido, tá? Olha qual que é o sentido de afiação da tesoura, tá? E vem fazendo aqui passada aqui na pedra, tá? Para ela ficar afiada aí, né? Passa um lado, obedecendo aqui, claro que, né? A angulação dela aqui, do corte aqui, de cada lâmina, né? Passa aqui, que quebrou, para quem aí ficou até o final do vídeo aí, né? Para quem me aguentou até aqui, vai poder ver aí. Ah, agora sim. Então, ok. Vou pegar um papel aqui pra gente ver. Vou pegar aqui um rascunho aqui. Esse aqui é um rascunho, tá? Só pra gente ver se tá cortando bem. Tá? Tá cortando bem. A pontinha dela ainda não tá bacana, não. Ó. A partir daqui tá cortando. O meio tá ótimo. Mas a ponta, depois que você segue aqui, ela vai, ó. Então, essa aí foi a afiação, então, da tesoura, tá? Cortando bem também. Joia, pessoal? Agora a nossa broca, que eu vou mudar vocês pro lado de cá. E aí a gente vai aqui no nosso esmeril, tá? Só tirar essas coisas aqui para não fazer bagunça aqui. É bom deixar a água... É bom não, tem que deixar, na verdade, uma água aqui perto, que a gente precisa resfriar a broca, porque ela esquenta bastante na hora que ela tá passando aqui, né? O esmeril. E outra coisa também é proteção aqui, com óculos de proteção, tá, pessoal? Pra gente poder não ter problema aí, né? Que às vezes pode alguma faísca, alguma coisa vir nos olhos e machucar. Então, sempre o óculos de proteção. Sentido então é esse, ó. Aqui tá o esmeril, ó. Você vai encostar aqui essa ponta aqui de corte, você vai fazer a corte dela aqui e vai entrar nesse sentido, girando aqui, ó, na pedra aqui, ó. Já foi, de um lado e do outro, tá? Aí vocês conseguem ver aqui que já tá dando aquele formato, né? Da broca, tá?
Aí, pessoal, já fizemos aquela fiação já, né? Aqui, que é onde ela corta aqui, que eu passo aqui, ó. O dedo tá cortando bastante já, né? Pode até simular aqui que tá fazendo a furação no dedo. E se deixar, corta mesmo, tá? O objetivo, então, é fazer essa fiação aqui, né? Para ela poder fazer aí, né, a furação aí bem adequada. Certo, pessoal? Então, acho que a fiação aqui a gente já comentou, né, um pouco, né? Vamos deixar o ambiente aqui organizado de novo, né? E aí eu vou fazer o conserto daquela peça que eu falei para vocês, né? Para quem ficou até o final aí, a gente acompanhar, coisa rápida. E aí a gente pede novamente para vocês aí, tá, pessoal? Quem está participando aí, né, quem está assistindo aí o vídeo, se puder aí contribuir, dando aí o like, né, e principalmente também que a gente agradece muito, é se inscrever, né, pessoal, aí no canal, porque isso aí pra gente é muito gratificante e tem muito valor pra gente, tá? Se inscrever, tá bom? Então, por favor, quem puder se inscrever, pessoal, eu peço mesmo aí pra vocês, tá? Isso aqui, essa plana aqui, deixar ela aqui. Isso aqui. Isso aqui. Bom, então, sem mais segredo, né? O que quebrou? A minha poderosa colher de pau, pessoal. Para quem não sabe, pessoal, eu tenho um canal também, que é um canal de cozinha. E aí, uma viagem que eu fiz, eu comprei um joguinho de colheres. Essa aqui era do meio, tem uma menorzinha e tem uma grande. E essa aqui é a que eu usava mais para fazer aqui as minhas comidas e tudo. E ela quebrou aqui, né? Não sei que madeira é essa, mas aí ela quebrou. E aí a gente vai fazer, né, o conserto dela. Na verdade, coisa simples, tá? O que eu vou fazer? Fazer uma furação de cá, passar aqui um alumíniozinho, que é um alumínio de um rebite, tá? Deixa eu ver se eu tenho um aqui, não vai ser esse aqui, mas é um parecido com esse. E aí vou fazer e vou colar essa colher de pau também com uma cola epóxi aqui, que é muito boa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então? Aqui, então, vou pegar aqui uma broca de madeira fininha. Essa broquinha aqui. Não sei se a colher de pau de vocês aí, se vocês tiverem, né, uma colher de pau e ela quebrar, vocês podem fazer isso aí, ou para outro objeto também, às vezes de madeira que vocês tenham aí, que quebre, né? Podem fazer isso aí também, tá? Aqui, então, a gente vai tirar essa parte aqui do rebite, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar sem pôr aqui na morsa. Acho que dá para tirar aqui. Sai fácil, saiu. Tá bom? Essa cabecinha aqui do rebite também eu vou tirar. Bem facinho de cortar ela com a serra. Agora eu vou precisar da morsa. Pronto. Pronto. Então vamos lá, então. Aqui, ó, para a broca entrar aqui certinho, eu vou pegar aqui como se fosse um formãozinho que eu tenho aqui. Um joguinho aqui de fazer entalhe em madeira, muito bacana, tá? Vou fazer um entalhe aqui no meiozinho dela aqui, ó. Para vocês mais próximos aqui. Senão a broca ela vai ficar patinando aí.
De um lado e do outro. De cá também. Nosso poderoso arco de pua, tá, pessoal? Aqui um mandril em 3/8 que eu coloquei. Ele ajuda a gente aqui nessas furações de madeira aqui mais rápido. O outro lado também. Volta um pouquinho para tirar um pouco do cavaco lá de dentro. E agora ainda. Aí. Agora deu. Então agora é só. Ela tem a cola e tem como é que fala? Um solvente. Acho que é isso que chama. Você mistura os dois aqui, esse laranjado e esse azul. Mistura os dois na mesma proporção. Aí começa a reagir a cola. Aí, a partir daí, você tem que colar. Senão ela vai secar, mas não seca rápido não, viu, pessoal? Quem nunca mexeu aí com esse tipo de cola, ó. Demora a secar. Por isso que demora mais ou menos, para ficar assim curado mesmo, acho que 24 horas. Mas com 6, 8 horas você já pode, igual mesmo as facas que eu vou fazer, eu espero ali mais ou menos 6 horas, que aí quando eu vou fixar o cabo, que aí eu sei que o cabo já dá para mexer nele, então, que não vai ficar saindo a cola, né? Aqui. Pronto. Aí. Aqui. E aí sabe o que eu faço? Eu passo uma fita, que aí ela vai colar no jeito que eu quero aqui. E aí fica certinho. Depois a gente tira essa fita aqui. Aqui. Depois a gente rasga essa fita. E passa uma lixa e tudo. Pronto. Como se fosse um curativo, né, pessoal? Aqui. Ver se tá retinho para não colar torta. Tá ok. E aí eu deixo ela prensada. Eu tenho uma morcinha aqui, vou mostrar para vocês. Aí ficou aqui, ó. A minha morsa aqui, tá? Pessoal, acho que é isso então. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Quem ficou conosco aqui até o final do vídeo, mais uma vez eu agradeço, na verdade, peço, por favor, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, né? Se puder ter também aquele like, tá bom? E acompanha a gente aí, tá? Pode comentar se gostou, se não gostou, o que achou de bom, o que achou de ruim, né? O que pode melhorar, né? Sejam sempre bem-vindos. Um abraço, pessoal.